Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma aula sobre os princípios do ensino no Brasil. Nós vamos falar do inciso 2 do artigo 206, a liberdade. Liberdade para quê, professor? Liberdade para aprender, para ensinar, para pesquisar e divulgar os pensamentos, né? A arte, o saber. Então, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. É o texto do artigo 206, inciso 2. Podem marcar na Constituição. Extremamente importante, O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, tá? Na questão de prova, siga o esquema aqui, O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Estamos no segundo princípio, liberdade. Agora é uma liberdade qualquer, professor? Não, é uma liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. O quê? O pensamento, a arte e o saber. Então perceba o seguinte, não é a liberdade de expressão, que inclusive lhe permite, numa questão de ficção, por exemplo, sair por aí divulgando coisas que não guardam correlação com a realidade. Se você está falando da atividade de ensino, se você está falando de um princípio do ensino, você tem liberdade, mas no âmbito de uma pedagogia da realidade. Ou seja, eu estou falando de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar conhecimento, mas o conhecimento sistematizado, organizado, que passou pelo crivo de uma institucionalidade ou de diversas institucionalidades, de modo que aquela corrente doutrinária, que aquele pensamento seja efetivamente reconhecido como um pensamento, que aquela arte se enquadre dentro, de uma determinada arte, de um determinado gênero, ou seja, você teve ali uma caracterização, uma sistematização e o reconhecimento daquela arte, que aquele saber seja reconhecidamente um saber comprovado, caracterizado e devidamente organizado. Então percebam que eu estou falando de algo que é metodologicamente organizado, conhecimento metodologicamente organizado, produzido, melhor dizendo, produzido, organizado e divulgado. Não é simplesmente a sua liberdade de expressão. Por exemplo, tem gente por aí que acredita que a Terra é plana e que sai inclusive montando canal no YouTube dizendo que a Terra é plana. Liberdade de expressão. Você pode sair por aí dizendo que a Terra é plana? Pode. Agora, isso guarda conexão com a realidade? Claro que não. Existe um patamar civilizatório, existe já um saber, existe já pensamento, conhecimento científico organizado, capaz de comprovar, sem dúvida alguma, que a Terra não é plana. Então, você, no âmbito da sua liberdade de expressão, você pode até sair por aí como uma obra de ficção divulgando que a Terra é plana, mas isso jamais vai ser um ensino. Isso jamais vai ser um pensamento, uma arte, um saber, um conhecimento sistematicamente organizado. Então, um professor, por exemplo, imagine um professor de geografia, um professor de ciências, um professor de física, um professor, qualquer que seja ele, saindo numa sala de aula dizendo que a Terra é plana. A Terra não é plana. Isso não é ensino. Isso não é conhecimento. Pelo contrário, isso é uma informação falsa, falaciosa. É um gênero ficcional, uma teoria da conspiração que não passa de uma obra de ficção, E enquanto obra de ficção, pode até se enquadrar numa arte literária, por exemplo, ou num filme de ficção, mas jamais ser um saber, jamais ser um pensamento. Então eu, enquanto professor, não posso sair aqui na minha atividade de magistério, me pautando pela liberdade, ensinando qualquer tipo ou divulgando qualquer tipo de informação. Eu preciso divulgar conhecimento que foi devidamente produzido, organizado, sistematizado. Aí sim eu estou no âmbito do princípio do ensino, divulgando com a liberdade que eu tenho enquanto professor todas as correntes de pensamento relativas a uma determinada matéria, todos os saberes acumulados pela humanidade, pela sociedade
ao longo de uma determinada ciência, de uma determinada disciplina, de uma determinada matéria. Compreenderam? Então, cuidado, ó, a liberdade de expressão, ela é maior do que o princípio da liberdade no ensino, porque a liberdade de expressão lhe permite sair por aí, né, produzindo informações ou transmitindo, né, informações que não guardem correlação com a realidade. No âmbito do ensino, no âmbito da atividade pedagógica, eu preciso me pautar pela pedagogia da realidade. Ok, quando eu estiver diante, né, de algo que não seja um fato, mas diversas opiniões, ok, mostrar todas as opiniões, todas as correntes de pensamento, mas contra fatos, contra saberes que representam fatos, não há argumentos, tá? Então, voltando no exemplo da Terra plana, a Terra não é plana, a Terra é redonda, tá? Existe justamente fatos científicos claramente comprovados que atestam isso, tá? Pessoas, inclusive, que já saíram da órbita da Terra e que puderam comprovar com seus próprios olhos que a Terra é redonda. Basta perguntar para qualquer astronauta, né? Basta você verificar aí qualquer conhecimento minimamente organizado sobre o nosso planeta para perceber que realmente a Terra não é plana, tá? Então, ó, jamais confundam a liberdade no ensino com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão existe, está garantida no artigo 5º, inciso 9º da Constituição, tá? Ela é muito mais ampla ao ponto de, inclusive, garantir a liberdade para aqueles que acreditam, tá, nessa falácia, saírem por aí divulgando aquilo que eles acreditam. Agora, isso é a liberdade de expressão. Outra coisa é a liberdade enquanto princípio do ensino, tá? E lembrando, ó, a liberdade decorre do fundamento pluralismo político. O fundamento pluralismo político te garante a liberdade de convicção política, ideológica, religiosa, filosófica, tá? Que você bem entender. Agora, naturalmente, quando eu falo da concretização desse pluralismo, mas enquanto uma liberdade do ensino, essa liberdade de ensino está limitada pela pedagogia, entre aspas, né, da realidade. Ou seja, eu estou falando da divulgação do pensamento, da arte, do saber, mas de um pensamento, arte e saber devidamente sistematizado, organizado enquanto conhecimento, tá? Por isso que é muito importante a existência de instituições de ensino. E aqui claramente, ó, as universidades. Eu coloquei a universidade aqui, mas pode pensar em instituição de ensino como um todo, a escola como um todo, tá? O que é uma instituição de ensino e, sobretudo, uma universidade? Ora, é uma pluralidade de pensamentos, artes e saberes. É uma pluralidade de conhecimentos. Ao longo do curso de Direito, por exemplo, ao longo do curso de História, ao longo do curso XYZ, na sua faculdade, na sua universidade, você vai percorrer diversas correntes de pensamento, diversos saberes, tá? Inclusive aprofundando o seu pensamento crítico muitas vezes, tá? Inclusive desenvolvendo a sua opinião, tendo em vista os fatos, os saberes e os pensamentos já existentes e, quem sabe, criando até uma nova corrente de pensamento. Agora, desde que seja algo que não extrapole a chamada, o que eu chamo aqui de pedagogia da realidade, tá? Precisa ser um conhecimento produzido, organizado, sistematizado e devidamente divulgado, e com um crivo de institucionalidade que hoje, no âmbito da humanidade, é feito sobretudo o quê? Pelas universidades, tá? O que é uma universidade se não um universo de diversidade, se não uma pluralidade de pensamentos, artes e saberes, tá? Que representam aí toda a evolução do conhecimento da humanidade, tá? Então percebam que quando eu falo da liberdade enquanto princípio de ensino, eu estou falando de algo muito importante, seja a liberdade do aluno de aprender todas as correntes de pensamento, as artes, os saberes existentes, seja a liberdade do professor, né, de informar, de transmitir todos os pensamentos, todas as artes, todos os determinados saberes. Não posso sair por aí excluindo,
determinadas matérias, ou pensamentos, ou saberes, tá? Enfim, eu tenho que ter essa liberdade, e liberdade também para pesquisar e para divulgar, né? Seria uma contradição muito grande da Constituição se a Constituição não desse essa autonomia, essa liberdade para as instituições de ensino e para os professores, tá? Na produção, organização e divulgação de conhecimento, ou seja, o conjunto de pensamentos, artes e saberes, mas devidamente produzidos, organizados e sistematizados, tá? Dentro daquilo que existe enquanto realidade, tá? Dentro daquilo comprovado em cima de fatos, opiniões, interpretações, enfim, conhecimento devidamente sistematizado e organizado. Então é para isso que você está aqui assistindo essa aula no YouTube, é para isso que você tem a sua aula de faculdade, o seu curso, enfim, é para isso que as pessoas vão para a escola, para as instituições de ensino, para receberem o quê? Para receberem uma opinião ou uma interpretação sem qualquer tipo de crivo, sem qualquer tipo de sistematização e institucionalidade? Não. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o desenvolvimento do saber, né? Eu preciso ter a concretização desse conhecimento organizado, mas de uma forma o quê? Livre, de uma forma a garantir aos professores, aos alunos, às instituições de ensino, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar, tá? O conhecimento em si, calcado aí em pensamento, arte e saber, mas sempre dentro da realidade, tá? Então não confunda liberdade no âmbito do ensino com a liberdade de expressão. É claro que a liberdade de ensino está dentro da liberdade de expressão. Agora, eu não posso entender que são as mesmas coisas. A liberdade de expressão ela é muito mais ampla. Ela permite, inclusive, tá, a divulgação de informações que sejam informações que não guardem correlação com a realidade. Eu posso simplesmente inventar uma história, criar uma obra de ficção e sair transmitindo ela por aí, né, através dos diversos meios. Eu estou exercendo a minha liberdade de expressão. Agora, eu também não posso sair por aí no âmbito da minha liberdade de expressão, a gente já viu isso no artigo 5º, lesando o direito das outras pessoas, ameaçando ou lesando o direito das outras pessoas. Eu tenho liberdade de expressão, mas a minha liberdade de expressão ela não é absoluta. Ela não é incondicionada. Só que isso a gente estuda lá no artigo 5º, inciso 9º da Constituição. Aqui eu estou falando de liberdade enquanto princípio do ensino no Brasil. E não só no Brasil, né, mas na sociedade do conhecimento, enfim, em todas as democracias liberais, aliás, no mundo em regra como um todo, em uma universidade como um todo, você vai encontrar aí, né, essa liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar conhecimento, ou seja, o conjunto de pensamentos, artes e saberes metodologicamente organizados, sistematizados e que estão sendo transmitidos ali aos destinatários, aos estudantes, à sociedade, né, que precisa receber aquele conhecimento, ok? Então, ó, sempre muita atenção, muito cuidado com o artigo 206, inciso 2º, fundamental em provas e concursos públicos. E o próximo também é fundamental, porque é o pluralismo, só que é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Novamente, ó, a fonte aqui vai ser o pluralismo político. O fundamento é o pluralismo político, mas esse pluralismo político vai gerar também um pluralismo de projetos pedagógicos. Eu não posso ter um único projeto pedagógico, não. Eu tenho diversos projetos pedagógicos, tanto é que cada escola, cada instituição de ensino tem autonomia para definir o seu respectivo projeto pedagógico. Eu tenho que lembrar que os sistemas de ensino do município, dos estados, do Distrito Federal, têm autonomia para definir ali, ó, as suas políticas pedagógicas. Agora, ela nunca deve ser calcada e baseada numa única plataforma pedagógica, né? Em um único projeto pedagógico, não. Eu tenho que respeitar o próximo princípio aí, ó, que é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo e não, né, para o artigo 206, inciso 2º, onde nós tratamos da liberdade. Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, tratando do pluralismo no âmbito pedagógico. Obrigado e até lá.